E se Adolf Hitler, uma figura que nunca teve qualquer cargo político no passado, fosse eleito presidente da Alemanha em 2025? Quais seriam as primeiras medidas de um governo liderado por ele? Como suas ideias, adaptadas ao mundo contemporâneo, moldariam o destino de um país tão influente no cenário global? Neste vídeo, você vai explorar um cenário hipotético e perturbador, onde uma figura polêmica ganha o poder absoluto em um mundo interconectado. Prepare-se para entender como decisões, discursos e políticas poderiam transformar não apenas a Alemanha, mas todo o equilíbrio mundial. Fique até o final para uma reflexão impactante sobre os riscos dessa realidade alternativa. A Alemanha de 2025 enfrenta uma crise econômica severa, com índices alarmantes de desemprego, inflação crescente e um sentimento de desilusão com a política tradicional. Nesse cenário, Adolf Hitler surge como um candidato fora do sistema, com discursos poderosos e uma promessa clara: resgatar a soberania e o orgulho da Alemanha. Ele utiliza ferramentas modernas como inteligência artificial e campanhas massivas nas redes sociais para alcançar as massas. Sua retórica se concentra em culpar imigrantes e a União Europeia pela situação do país, enquanto promete soluções rápidas e radicais para devolver estabilidade e segurança à nação. A polarização social cresce durante sua campanha, com manifestações contra e a favor dominando as ruas e a internet. Apesar de denúncias de discurso de ódio, Hitler conquista uma vitória apertada, mas decisiva. No dia da posse, o mundo observa com apreensão o início de uma era imprevisível e tensa na história alemã. Ao assumir a presidência, Adolf Hitler não perde tempo e inicia uma série de mudanças radicais para cumprir suas promessas de campanha. Em seus primeiros 100 dias, ele decreta a saída da Alemanha de acordos internacionais, como o Pacto Verde Europeu, alegando que esses compromissos prejudicam a soberania e a economia do país. Ele também dissolve conselhos de direitos humanos e instituições de regulação da mídia, alegando combater corrupção e narrativas anti-alemãs. Ao mesmo tempo, lança um grande plano econômico, focado na revitalização da infraestrutura e na reindustrialização, financiado por dívidas massivas e cortes em programas sociais. Paralelamente, Hitler implementa um novo sistema educacional que glorifica a história alemã e promove um ultranacionalismo intenso. A liberdade de imprensa é severamente limitada, e novos veículos de comunicação pró-governo são criados para disseminar propaganda estatal. Apesar dos protestos crescentes de opositores e da comunidade internacional, Hitler mantém o apoio de uma base fiel, atraída por seus discursos e ações rápidas, que dão uma falsa sensação de progresso. Enquanto isso, o mundo começa a temer o impacto dessa nova liderança no equilíbrio global. As mudanças impostas por Hitler começam a se refletir de maneira drástica na sociedade alemã. Grupos minoritários, como imigrantes, refugiados e comunidades LGBTQIA+, passam a ser perseguidos, tanto de forma velada por políticas restritivas, quanto explicitamente por apoiadores radicais do governo, que sentem-se legitimados pelo discurso presidencial. A violência cresce e relatos de discriminação se multiplicam. Nas escolas, o currículo nacionalista começa a moldar uma nova geração, enquanto professores críticos ao governo são afastados sob a acusação de subversão. No entanto, a oposição começa a se organizar. Jovens ativistas utilizam redes sociais e ferramentas descentralizadas para denunciar abusos e tentar mobilizar protestos em larga escala. Grandes cidades alemãs, como Berlim e Hamburgo, tornam-se epicentros de resistência, com marchas massivas e enfrentamentos com forças de segurança. Hitler, em resposta, endurece ainda mais suas políticas. Amplia os poderes das forças policiais,
limita o direito de reunião e classifica a oposição como traidores da pátria. A tensão social atinge níveis críticos, e a Alemanha parece cada vez mais à beira de um colapso interno. A chegada de Hitler ao poder em 2025 desencadeia uma reação em cadeia no cenário internacional. As primeiras medidas de ruptura com a União Europeia e organizações globais como a ONU geram tensões diplomáticas intensas. A Alemanha, antes uma peça central na política europeia, agora é vista como um país isolado e imprevisível. Os principais aliados históricos, como França e Estados Unidos, condenam abertamente suas políticas autoritárias, enquanto sanções econômicas começam a ser aplicadas. Essas sanções, no entanto, são usadas pelo governo de Hitler como justificativa para reforçar seu discurso contra inimigos externos e intensificar sua propaganda nacionalista. Em paralelo, países com governos autoritários observam e, em alguns casos, apoiam as ações de Hitler. Rússia e China, por exemplo, aproveitam o enfraquecimento da União Europeia para expandir suas influências, enquanto grupos extremistas ao redor do mundo tentam emular o modelo alemão. A ordem internacional começa a se fragmentar, com novas alianças sendo formadas e conflitos diplomáticos escalando. Internamente, o governo utiliza o confronto com outras nações como ferramenta para desviar a atenção dos problemas sociais e econômicos crescentes, promovendo um estado de paranoia coletiva. Com o passar dos meses, a situação dentro da Alemanha se torna insustentável. A economia, abalada pelas sanções internacionais e pelos altos custos das políticas públicas de Hitler, começa a colapsar. Empresas multinacionais deixam o país e a inflação dispara, atingindo principalmente as classes mais pobres, que já haviam perdido acesso a programas sociais essenciais. Nas ruas, a resistência cresce. Grupos opositores formam coalizões inesperadas, unindo liberais, progressistas e até setores moderados da direita contra o governo autoritário. Hitler reage com ainda mais força. Ele declara estado de emergência permanente, suspende direitos civis e militariza o país, utilizando as forças armadas para reprimir manifestações. Cidades inteiras entram em confronto aberto entre civis e o governo, gerando uma verdadeira guerra urbana. Paralelamente, as tensões diplomáticas externas se transformam em um bloqueio econômico total contra a Alemanha. Enquanto isso, a narrativa governamental insiste em culpar inimigos externos pela crise, mas a população começa a perceber o peso das decisões de Hitler. Por fim, o caos interno e a pressão internacional convergem para um desfecho trágico. O governo de Hitler se isola completamente e ele perde o apoio de aliados estratégicos dentro das forças armadas e da política. O país mergulha em uma crise humanitária sem precedentes. E a Alemanha, que outrora fora um modelo de estabilidade europeia, se torna um símbolo de destruição política e social. No fim, o governo de Adolf Hitler, em 2025, deixou um rastro de destruição e divisões profundas. A Alemanha, outrora uma potência econômica e diplomática, tornou-se um país fragmentado, isolado e em ruínas, com milhões de vidas afetadas por políticas autoritárias e decisões desastrosas. Mas o que essa história hipotética realmente nos ensina? Ela é um alerta poderoso sobre os perigos de líderes carismáticos que exploram crises para concentrar poder, dividir a sociedade e impor ideologias extremas. Esse cenário nos faz refletir sobre a importância de proteger instituições democráticas, valorizar a diversidade e questionar líderes que oferecem soluções simples para problemas complexos. Mais do que isso, é um lembrete de que a história pode se repetir, de formas diferentes, mas igualmente devastadoras, se não estivermos atentos aos sinais de autoritarismo e intolerância. E você? O que faria para evitar que algo assim acontecesse no mundo real?
Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos discutindo temas relevantes como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.